Olá, está no ar mais um episódio do Transição Neoindustrialização. A terceira temporada do programa mostra as soluções, a modernização, as tecnologias, o mercado de trabalho e todas as ações que vêm sendo adotadas para reindustrializar o Brasil. Mas o programa hoje vai ter uma característica especial, que é trazer a conversa também um pouco das nossas ações do dia a dia. O tema de hoje é simbiose industrial, economia circular. Digamos, uma cooperação entre indústrias para aproveitar ao máximo o que se tem de matéria-prima. O que uma descarta, a outra utiliza. Simples. Bom, a gente vai se aprofundar nesse tema, inclusive saber se esses exemplos a gente pode adotar, repito, no nosso dia a dia. Aqui no estúdio conosco para falar sobre isso, o Diego Correia Magalhães, que é presidente do Conselho Deliberativo da ACV, Rede Empresarial Brasileira de Avaliação do Ciclo de Vida, e Flávio Miranda Ribeiro, professor e consultor em Economia Circular, Logística Reversa, Avaliação do Ciclo de Vida, Produção Mais Limpa e Regulação Ambiental Empresarial. Sejam bem-vindos os dois aqui, obrigado pela presença no Transição. Transição, que é uma produção da TVT com o apoio da Fundação Itaú Educação e Trabalho. No YouTube, a gente está lá, @RedeTVT. Você tem todos os nossos programas desde a primeira temporada. São mais de 90 programas para você assistir. Bom, sem mais contextualizações, a gente já vai ver no início do programa uma reportagem do Bruno Mascarenhas que vai fazer a gente entender melhor o conceito de simbiose industrial e economia circular. Ele foi até a Fundação Ecomais, criada pela indústria química BASF, lá em 2005, e a gente vai conhecer o trabalho dessa fundação então. Vamos ver. Em primeiro lugar, vamos entender o que é a Fundação Ecomais. Quando fomos criados, a nossa intenção era promover, e continua sendo a nossa intenção, promover o desenvolvimento sustentável na região da América do Sul, principalmente a partir de estudos, análises que a gente chama da metodologia de avaliação de ciclo de vida, onde a partir dessa metodologia a gente consegue comparar produtos, processos, para conseguir distinguir qual que é o menos impactante ou mais sustentável dentre as opções que a gente tem de produção. A gente desenvolve projetos, estudos e divulgamos os resultados desses estudos não para um CNPJ em específico, onde o beneficiário da informação é um coletivo. A palavra simbiose vem do grego, significa viver junto ou vida em comum. O conceito de simbiose industrial é muito próximo ao contexto de economia circular, e muitas vezes vai muito dentro dessa perspectiva em que o resíduo de uma produção é justamente a matéria-prima para outro contexto produtivo, e de forma que esses negócios só podem coexistir se um sistema produtivo estiver ao lado do outro. Então, esse caminho de dependência mútua, de gerar praticamente nenhum resíduo, porque o que é gerado é produzido para uma outra vertente. Junto com a simbiose industrial vem o conceito de economia circular. Até pouco tempo atrás, as indústrias retiravam matéria-prima da natureza, fabricavam seus produtos, eles eram vendidos e depois de usados, eram simplesmente descartados em aterros sanitários ou em lixões. Diante da emergência climática e da evidência de que as matérias-primas têm limites, surgiu o conceito de economia circular. Eu vou fechando os ciclos a partir dos resíduos de uma operação que vira matéria-prima para outra, mas ao mesmo tempo tem um conceito muito importante dentro da economia circular, que é fazer o melhor uso possível daquilo que é produzido. Fazer o melhor uso possível dos objetos, de um equipamento, traduz muito mais também esse conceito da circularidade como uma forma de cumprir uma função bem delineada. Uma empresa que produz batatas pré-fritas, e eles utilizam para descascar a batata um jato de vapor, a casca cai, e aí desse montante de casca, parte vai para um biodigestor, que é uma cauda, que vai gerar gás para alimentar energeticamente o processo industrial, a casca vai para uma composteira e retorna para o processo agrícola para produzir a batata. Então, não tem resíduos. A Fundação Ecomais desenvolve diversos trabalhos ligados à questão ambiental. A Fundação faz estudos, chegamos na métrica de uma pegada de carbono que a gente fala, por exemplo, para que a gente auxilie os tomadores de decisão em dizer, olha, você quer trocar essa matéria-prima por essa outra de origem de circularidade, isso vai te trazer um benefício
em redução de carbono, por exemplo, de tanto. A sua decisão agora está nas suas mãos o que você vai fazer. Se tem outras camadas financeiras, desafios de operação, aí é outro caminho, mas a gente oferece essa oportunidade de decisão a partir desse critério ambiental para que isso aconteça. Então, esse é o contexto do ciclo de vida e a gente faz isso para muitas empresas para finalidades específicas. Trocas de matérias-primas, estudo de cenários para compreender, por exemplo, o que vai reduzir a emissão de carbono a partir de uma melhoria de um processo. Então a gente faz esses tipos de análises que ajudam nesse desafio climático que a gente tem de pensar como a produção pode ter uma redução de emissões de carbono, por exemplo, e até mesmo as escolhas de materiais que podem trazer um determinado objetivo, seja para fins de biodiversidade, carbono ou outro nível também de finalidade. Uma indústria que fabrica um produto à base de tomates usava latas metálicas como embalagem. Para diminuir a geração de CO2 em seus processos, ela encomendou um estudo à Fundação Ecomais. Existia um tipo de plástico, como um Tupperware, que você usa dezenas de vezes, com potencial altíssimo de reciclagem em todo o Brasil, de fácil reciclagem, de fácil interesse dos recicladores. E a gente trouxe esse exemplo de material para que fosse pensado no design da embalagem, consequentemente envasar o mesmo produto. Acabou automatado, você lava, vai usar 1, 2, 10, até a quebrar aquele Tupperware que depois vai para uma reciclagem. O gerente da Fundação Ecomais, Tiago Egídio, fala de um estudo em andamento que visa aproximar cooperativas extrativistas e indústrias. A gente está fazendo um estudo, conversando com diferentes setores, com diferentes cooperativas e perguntando: qual que é a sua dor para estabelecer uma relação de negócio com uma grande empresa? E perguntando para a grande empresa qual que é a sua dor para estabelecer um negócio, às vezes com uma cooperativa que vem do extrativismo. O resultado desse trabalho vai ser uma compilação, vai ser um estudo dos temas principais prioritários identificados para que depois a gente trabalhe em caminhos para a solução. E isso vai ser uma grande publicação que a gente vai fazer e divulgado aos interessados a essa temática. Olha, Flávio, Diego, antes de a gente entrar no tema em si, eu queria aqui traçar um panorama, na verdade, né, do tamanho do desperdício que a gente tem hoje, desperdício nos processos industriais que hoje a gente tem no Brasil, com somente alguns dados. Aí depois, se vocês tiverem mais até, a gente pode completar. Mas vamos lá, olha. O Brasil é o 10º país que mais desperdiça alimentos no mundo, com cerca de 30% dos alimentos produzidos sendo jogados fora. Além disso, 84% do desperdício acontece antes do alimento chegar à casa do consumidor. Tem mais, nós descartamos mais de 4 milhões de toneladas de resíduos têxteis por ano, que corresponde a 5% de todos os resíduos produzidos no país. Tem inclusive um levantamento feito pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria, com empresários de todo o país, que mostrou a seguinte realidade: 9 em cada 10 empresas industriais adotam medidas para reduzir a geração de resíduos sólidos. Tem mais, já 86% das empresas que foram pesquisadas, participaram dessa pesquisa, têm ações para otimizar o consumo de energia, enquanto 83% implementam medidas para otimizar o uso da água. Do total de indústrias que responderam a essa pesquisa da CNI, 36% adotam de 5 a 6 ações e 22% de 7 a 8. Somente 3% das empresas industriais não desenvolvem nenhuma medida relacionada à sustentabilidade. Queria trazer esses dados aqui, aliás, eu trouxe esses dados, né, para a gente mostrar que a gente, apesar da pesquisa da CNI, tem alguns números aqui, né, que são, até a gente pode considerar otimista, e aí vocês vão dizer se sim ou não, mas a gente ainda tem um bom caminho para conseguir aproveitar aquilo que é descartado. Estou certo ou estou errado, Flávio? Com certeza, André. Primeiro, obrigado pela pergunta, prazer estar aqui, André, Diego. Realmente, acho que você tocou um ponto muito importante. E aí eu vou dar um panorama, na minha opinião, eu acho que a indústria, até nos últimos talvez 20, 30 anos, passou por um processo de reinvenção que ainda está em curso, mas que já avançou muitos passos. Até por ser objeto de instrumentos como licenciamento ambiental e participar de diversas ações que levam a uma melhoria dos processos. Então, seja por produtividade, seja por cumprimento de legislação, as indústrias caminharam muito. Agora, o que talvez a gente precise, como sociedade, enfrentar
é o que a gente faz com os produtos depois que eles vão para o mercado. Então, a gente está falando aqui de transporte, de armazenagem, de distribuição, de comércio, venda dos produtos e principalmente do uso pelas pessoas e do descarte do que sobra. Então, você percebe que esse desperdício de alimentos, muitas vezes que você citou, não ocorre só na fazenda. Ocorre no transporte, na armazenagem ou mesmo na nossa casa, quando a gente não acondiciona direito, não sabe usar o ingrediente na sua totalidade. Isso se repete em várias cadeias produtivas. O armazenamento de alimentos é muito importante, né? Eu estava lembrando até do exemplo próprio, né? Porque às vezes a gente, por exemplo, é um exemplo bem simples. A gente compra a banana, deixa a banana lá na fruteira, demora uns dias, o que ela faz? Ela apodrece, né? Assim, não precisa comprar tantas, ou então tem alguns caminhos para você fazer com que a banana se mantenha por mais tempo, não é, Gil? Na verdade, sim, são oportunidades, né? Então, a gente tem, claro, o contexto ambiental, né, de ser um próprio desperdício, ter um impacto ambiental sendo gerado, mas é uma oportunidade, é um recurso que está sendo desperdiçado, né? Então, se a gente olhar para toda essa cadeia produtiva e até no consumidor final mesmo, são recursos que, no final das contas, são recursos naturais que estão sendo desperdiçados, né? Certo. Agora, feita essa contextualização, já que a gente está falando sobre o setor industrial, esse é, enfim, o nosso carro-chefe aqui, eu queria, na verdade, saber quais são os exemplos mais comuns, aquilo que a gente pode ter assim, em mente mais fácil para poder explicar para quem está em casa, desses processos de economia circular, enfim, de simbiose na indústria. Um exemplo, por exemplo, assim, que a gente não saiba que aquilo é reaproveitado, aquilo faz parte, é produto da simbiose, a gente não tem a menor ideia disso. Bom, eu, como você me apresentou, estou na rede ACV, né, mas eu sou pesquisador na ArcelorMittal, uma siderúrgica. Então, na siderúrgica a gente produz aço, né, que é o principal produto nosso, né, mas também a gente gera vários coprodutos. Né? Então, tem um exemplo clássico, né, que é a aplicação da escória granulada de alto forno na indústria cimenteira. Então, é um material que ele já é uma commodity. Né? Então, assim, e acho que cada indústria vai ter o seu exemplo, né? Então, mas o uso dos nossos coprodutos siderúrgicos, né, por outras indústrias já são, não é nem tido mais como um resíduo, mas sim como matéria-prima. Entendeu? Então, acho que qualquer indústria que a gente olha, a gente vai ter exemplos já muito clássicos de material que, num primeiro momento, não era o produto principal, mas que ao se desenvolver, né, um mercado para aquele material, ele passa a se tornar assim uma matéria-prima. Aí eu queria perguntar para vocês, já que a gente está até no começo do programa aqui, já na própria apresentação, a gente trata como matéria-prima que não é utilizada por uma e não como resíduo, né? Acho que só a designação de não ser resíduo para ser matéria-prima também já muda o conceito de produção ou o conceito de aproveitamento, de sustentabilidade. É por aí ou não? Sim, com certeza. Eu acho que qualifica, né? A forma como a gente chama as coisas diz muito sobre elas e sobre a gente também. Então, a gente chamar de um recurso não aproveitado, subproduto ou qualquer outra denominação dessa, já tira aquela tendência que a gente tem de descartar, jogar fora e já faz com que a gente pense em algo que o Diego falou que é muito importante, que é o desenvolvimento de mercado. Eu lembro um outro caso muito interessante da indústria cervejeira. Para fazer a cerveja, você faz o malte, né? E aí você fermenta aquele malte e tem um bagaço desse malte que sobra. E esse bagaço era, até muito pouco tempo atrás, desperdiçado em aterro. E alguém descobriu que aquilo tinha conteúdo nutricional e hoje isso é matéria-prima para uma série de outros produtos, inclusive ração animal. Só que você teve que desenvolver um mercado. Então percebe que isso também tem um desenvolvimento de um outro ramo da indústria, com outra geração de empregos, com outra geração de receitas e oportunidades para todos também trabalharem nesses setores da economia verde. E aí a gente não pode esquecer também da pesquisa, né? Assim, você desenvolve o mercado, mas a pesquisa aí é fundamental para que você possa chegar a essa... Né? Então, tem outro exemplo, acho que é bem próximo do dia a dia, né, de todos nós. O whey protein, né? O whey protein, ele é o quê? A proteína do soro do leite. Na indústria, né, de laticínios, o produto principal é o leite, talvez ele na fabricação de algum queijo, você vai gerar aquele soro que, num dado momento, acho que era um resíduo, era um problema. E aí você vai buscando caminhos de transformar aquilo num produto, né, que tenha um valor de mercado. E o whey protein, né, se for pensar, nada mais é do que isso. Também, né? E, se me permite também, claro. Fazer uma analogia, né? Então, a palavra simbiose, né? A gente está falando ali uma palavra que é muito usada na biologia, né? Então, a gente traz ela para essa nossa realidade industrial, né? Se a gente olhar na natureza, né? Não tem esse conceito de resíduo na natureza, não existe. Não existe, né? Então, acho que também a gente
pegar essa circularidade que está presente na natureza e a gente trazer também para o nosso ambiente, né, industrial, né, de todas as atividades humanas, né? Ok. Agora, a gente está falando aqui sobre economia circular, sobre simbiose e a gente tem o termo também que é a avaliação do ciclo de vida. Vamos nos aprofundar um pouco mais sobre esse ACV, saber o que é, qual que é a importância dele. Como foi citado no vídeo, né, então é uma ferramenta. Então essa ferramenta ela é objetiva, né, é avaliar, né, potenciais impactos ambientais de produtos ou de serviços. Né? Então, ela é feita com base em ciência, né? Muitos estudos são comparativos, né? E visa dar luz, né? Por exemplo, a tomada de decisões. Né? Então, eu vou escolher um produto A ou um produto B. O meu processo, como é que eu vou variar meu processo? A matéria-prima que eu vou usar, entendeu? Então, isso, claro, em termos de impacto ambiental potencial. Né? Então, ela é uma ferramenta utilizada, norteadora daquela solução, daquele produto que tem um menor impacto ambiental. Certo. Dentro do escopo, né, que seja objetivado no estudo. E lembrando que ela é importante também porque ela pega, como o próprio nome diz, né, o ciclo de vida. A gente até usa a terminologia, né, do berço ao túmulo, às vezes, assim, desde que nasce até que o produto morre, entre aspas. Então, você consegue comparar alternativas de origem de matéria-prima diferentes, processos produtivos diferentes e finais de vida diferentes. Então, o que é melhor, o reciclável ou reutilizável? O feito a partir de material reciclado ou de material renovável? E aí você consegue, com isso, dar conta de comparar ambientalmente alternativas de substituição. Né? Vou pedir aqui uma licença para voltar ao exemplo da banana, ver se tem alguma coisa, alguma relação com isso ou não. A avaliação do ciclo de vida, no exemplo doméstico, tentando trazer isso para a vida de cada um de nós aqui. A avaliação do ciclo de vida da banana, ela dura lá 4 dias, aí depois ela já começa a ficar escura, já começa a ficar mais mole, perder a consistência e tal. Se eu tenho noção de que ela vai durar aquele tempo e eu consumir ela naquele tempo, ou fazer com que ela seja consumida, ou aproveitar ela de alguma maneira, eu não vou ter o desperdício. É isso ou não? Pode-se dizer que sim? Exemplo, essa é uma ideia de consumo sustentável, né? De você colocar um critério aí de sustentabilidade nas suas decisões de consumo. Então, você vai comprar menos ou comprar com diferentes graus de maduro ou verde para poder consumir ao longo do tempo. Né? Agora, o que eu acho importante na metodologia da avaliação do ciclo de vida é que ela te permite ir além. Ela te permite colocar isso em números. E aí, para algumas empresas, para algumas situações, tomar decisões muito precisas, né? Sim, claro que como você diz, o método, enfim, a avaliação é algo muito mais complexo. Eu só quis trazer aqui o exemplo para a gente que é leigo, né, para poder pelo menos ter uma base de como é feito isso. Mas isso tem nome, né? E no caso, assim, de um exemplo prático, né? A gente está tomando Só um minuto, qual que é o nome? O pensamento do ciclo de vida. É quando você não usa a metodologia, mas tem o espírito da coisa, entendeu? Que é o que realmente importa para as pessoas, né? Certo, desculpa, Diego. Não, mas, por exemplo, na tomada de decisão, né? Então, algo mais do nosso dia a dia, né? Você vai comprar uma banana. Qual o fornecedor que vai pegar? É uma banana, eu vou priorizar uma banana orgânica ou não? Né? Será que ela é, só pelo fato de ser orgânica, ela vai ser melhor ambientalmente? Então, ou ela tem uma embalagem por fora, porque ela compra né, uma embalagem orgânica, ela vai vir com aquela fita dizendo que é orgânica. Que vai ter um impacto ambiental aquela fita. Não estou defendendo se ela é pior ou melhor. Mas só análise, né? Só para você poder ter os parâmetros. Depende de uma embalagem em plástico por fora. Então, assim, na ACV, né, no estúdio ACV, né, por você olhar o ciclo de vida completo, né, do produto, então você faz essa comparação, de fato, para ser essas cargas ambientais. Maravilha, o assunto está muito gostoso, né? O Transição está falando sobre soluções para a gente aproveitar ao máximo os nossos recursos de forma sustentável. Simbiose industrial é o tema de hoje. A gente vai voltar já já com mais uma reportagem e mais bate-papo sobre esse tema. Fica aí que a gente volta já. O Transição está de volta falando sobre a interação entre indústrias na busca pela economia, pela sustentabilidade, simbiose e economia circular. Especialistas no tema aqui, o Diego Correia Magalhães, da Rede Empresarial Brasileira de Avaliação do Ciclo de Vida, e Flávio Miranda Ribeiro, que é professor e consultor em economia circular, logística reversa, avaliação do ciclo de vida, produção mais limpa e regulação ambiental empresarial. Eles estão aqui conosco para, enfim,
fazer a gente entender mais sobre isso, né? Bom, as ações de simbiose, claro, não podem ser tomadas baseadas em acho que dá para fazer isso, acho que dá para fazer aquilo. É preciso ir além da intuição, é preciso pesquisa, é preciso ciência. O Bruno Mascarenhas foi até a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo para saber o que o meio acadêmico pensa dos processos de economia circular e simbiose industrial. Lá a gente vai entender, né, com a reportagem, a gente vai entender que a necessidade de a gente agir rapidamente é questão de vida ou morte. Vamos ver. O coordenador do MBA Economia Circular e do MBA Saneamento Ambiental, professor Eucíris Pimenta, chama a atenção para o enorme desafio de se implementar a economia circular, focada no reaproveitamento de matérias-primas e na produção industrial sustentável. Deixar para trás a economia linear, despreocupada com o dia de amanhã, é absolutamente necessário para a sobrevivência da humanidade, mas trata-se de uma mudança radical no rumo da produção industrial. Mudar esse conceito de economia não é simples, né? Requer uma mudança cultural e uma mudança estrutural muito grande. Daí o papel da academia, né, em formular essa transformação, planejar essa formulação e planejar para que ela aconteça em todos os níveis. Não é uma transformação natural. É preciso de políticas públicas, é preciso de planejamento, é preciso de regras que coíbam, né, a economia linear, né? E a universidade tem que pesquisar, formar líderes para que a sociedade possa fazer essa transformação. Essa transformação ela é profunda, ela acontece nos sistemas produtivos, nos processos de produção, ela acontece nos próprios produtos que devem ser repensados, ela requer uma reengenharia de todos os sistemas produtivos, né? Rearranjos para que esses sistemas se organizem de uma forma a aproveitar melhor essas matérias-primas. Embalagens, na Europa, a tendência é se reaproveitar toda. Aquela embalagem que não puder ser reaproveitada, ela não vai poder ser utilizada. As mudanças necessárias vão afetar seriamente a micro e a macroeconomia. Os produtos ecologicamente corretos, normalmente mais caros, deverão ter seu valor repensado. Os custos dos produtos começam a ter que ser repensados considerando esses novos valores, os valores ambientais, os valores das matérias-primas, o valor de um produto corretamente ecológico. E do ponto de vista de produto, também nós temos que pensar. Não se trata mais de produzir e consumir, mas de uma nova lógica que vai impactar tanto a microeconomia dentro das indústrias, dentro dos setores, como a economia como um todo. Para o professor Eucíris Pimenta, a implementação da economia circular e da simbiose industrial é vital e necessária, e elas não serão alcançadas sem políticas públicas. Na União Europeia, hoje tem uma lei, né, que implanta e que disciplina e obriga a prática da economia circular, né, a essa transformação. Você tem um programa nacional na Inglaterra, né? Você tem vários programas em países como os Estados Unidos, China, Ásia e na Ásia como um todo, onde se implanta ecoparques industriais exatamente para se buscar construir a simbiose, né, ou a sinergia, que é a interação dessas indústrias para que elas possam uma aproveitar o resíduo da outra como matéria-prima, uma possa aproveitar o calor como forma de energia no seu processo produtivo, ou se aproveita a questão da água, né, que é utilizada aqui, e o reuso dela no próprio processo produtivo em outra indústria. O professor aponta um exemplo de política pública bem-sucedida adotada no Brasil quando fala das embalagens de agrotóxicos, que eram descartadas sem critério, comprometendo a saúde humana e animal. A partir de uma política nacional obrigando a reaproveitar essas embalagens, hoje elas vão para o agricultor, elas são numeradas, cadastradas e voltam
ter um sistema de coleta dessas embalagens que voltam para ser novamente reutilizada nesse processo. É um dos casos mundiais de êxitos, né, de uma política de logística reversa, que a gente chama, né, dentro de uma cadeia específica. Para o professor Eucíris Pimenta, a simbiose industrial e a economia circular não serão incorporadas pelas indústrias naturalmente, simplesmente a partir da boa vontade das empresas. É preciso haver comando no processo. A grande questão e o grande desafio nosso é organizar esses projetos de uma forma planejada, estruturada, induzida, incentivada, né? Isso tem acontecido pontualmente. Muitas vezes não se cria arranjos para que isso aconteça de uma escala maior, de uma forma mais eficiente. Esse é o nosso grande desafio. A nossa proposta de um curso de economia circular a nível de pós-graduação é para formar dirigentes dessa nova estrutura de economia, né? Dirigentes da indústria, dirigentes do setor público e pessoas que possam replicar isso na sociedade e fazer disso não projetos pontuais, mas políticas, processo de transformação, porque sem isso não terá sobrevivência. Vários setores da indústria, o custo será cada dia mais insuportável para toda a população e para o próprio usuário. Muito bem, ele fala em mudança radical, né? Uma coisa que não é simples fazer essa transição, né? Na opinião de vocês, na avaliação de vocês, quais são os principais desafios? Ele traz alguns lá, mas vamos nos aprofundar um pouco mais sobre os desafios para fazer com que haja o máximo possível, né, da simbiose, da economia circular, para que a gente consiga entrar nesse processo de reaproveitar ou de aproveitar todas as matérias-primas, Diego. Eu diria que existe uma vontade, né, de a gente caminhar para uma sociedade de economia circular. Acho que esse é o primeiro passo. Então, ter uma vontade política, que até foi citado no vídeo, e aí você vem atrás de políticas, né, que venham a incentivar a própria sociedade. Existe um fator que a gente chama de fator asco, né? Então, quando a gente lida com resíduo, né, existe um fator asco, né, de um certo nojo, né? Eu vou lidar com uma matéria-prima que é resíduo de um outro processo, então isso é muito visto, por exemplo, na indústria do saneamento, né? Eu vou consumir uma água que é uma água de reuso, né, um esgoto tratado, né? Então existe, acho que isso é uma barreira, né? Então, quando a gente traz isso para o campo industrial, nessa aceitação, né, de você olhar aquele material como uma fonte, né, de matéria-prima, né, alternativa, né, como um potencial ali, ganho econômico mesmo. Então, assim, eu acho que serão algumas barreiras ali, acho que a serem vencidas, né? Claro. Na verdade, acredito que a gente vai ter que reinventar uma série de processos e de cadeias produtivas mesmo, que vão ter que buscar talvez uma nova matéria-prima, talvez um novo destino para algum material, talvez uma nova forma de se relacionar com o seu consumidor. Isso tudo traz desafios de diferentes ordens, acho que cada setor tem o seu. Mas uma coisa que foi dita que eu acho muito importante, que até você mencionou na abertura também, André, são as políticas públicas, né? E assim, a gente vê hoje o governo federal bastante empenhado nisso. Nova Indústria Brasil é um exemplo, tem o plano de transformação ecológica que também fala da economia circular. Então, você percebe que existe um interesse. Agora, a gente precisa de engajamento de todos os elos da sociedade para promover uma mudança. Agora, tem algo que eu não sei, vocês vão me dizer se é um desafio ou não. E quando você fala de mercado, né? A gente está citando aqui mercado também algumas vezes, geralmente o produto que vem da simbiose, enfim, o resultado disso, ele acaba sendo um produto mais caro, produto sustentável, ele é, em geral, mais caro. Isso é um desafio, é uma parte fácil ou difícil de se resolver? Como é que vocês veem isso? Eu acho que é um desafio, né? Então, né, se for citar aqui alguns momentos, né, de produtos ambientalmente mais corretos, ele, né, muitas vezes serem mais caros, né? Mas um dos motivos disso, né, e aquele produto que não é ambientalmente correto, né? O que a gente fala, né, no conceito de externalizar, né? Então, eu pego externalidades ambientais. Então, se eu pego, né, um processo para deixá-lo mais limpo, né, eu vou instalar um sistema de algum controle ambiental, né? Eu preciso de um investimento. Então, naturalmente, o meu produto final ele fica mais caro. Então, ter um produto, né, ambiental, o Flávio pode complementar, mas
é um processo que exige um esforço econômico. Então, a diferença de preço e custo, né? Na verdade é isso. Acho que o produto pode ficar mais caro, mas ele está reduzindo no outro lado um outro custo. A saúde pública, o meio ambiente. É aquela mesma história, né? Se a gente pegar também as questões sociais, a gente fala, por que uma blusinha que custaria 60 consegue ser vendida por 10? Talvez alguém naquela cadeia produtiva não esteja sendo devidamente remunerada. Algum direito trabalhista não esteja sendo obedecido. Então também a gente tem que olhar por que algumas coisas estão tão baratas. E talvez faça parte desse ajuste que a gente vai ter que fazer, corrigir algumas distorções que talvez deixem alguns produtos mais caros. Mas também tem, André, uma questão importante, que a gente no Brasil precisa de um ajuste tributário. E eu acho que a reforma tributária tem essa chance e eu espero que a gente, como sociedade, consiga conduzir a reforma tributária para rebalancear o que a gente quer realmente priorizar como produção no Brasil. Você cita no ponto que eu ia caminhar por aí, porque assim, tudo bem, é mais caro, o produto fica mais caro, mas aí a gente vai pagar o preço disso. Né? Tem que ter alguma maneira de baratear esse custo, né? Ou que esses investimentos, enfim... vocês que vão me dizendo, os investimentos eles sejam pelo poder público, enfim, qualquer saída para que quem pague não seja a sociedade, produtos mais caros, produtos sustentáveis, estou certo, Diego? Não, se existe uma vontade, né, da sociedade, né, e de ir nessa direção, a gente poderia pegar com o exemplo da descarbonização, né? A gente está nesse momento de transição energética, né, de descarbonização, é uma vontade da sociedade, né? Então, mundialmente, a sociedade está caminhando nessa direção. Isso exige um esforço coletivo, né? Não está somente nas costas das indústrias, ou do governo, ou da academia. Então, é um esforço coletivo. E do consumidor final também exige um esforço também de você direcionar a sua escolha, né? Eventualmente pagando mais caro por um produto que tem uma pegada de carbono menor. Esse é um ponto importante, porque eu acho que uma parte a gente vai resolver no tributário, uma parte a gente vai resolver com economia de escala. Então, quando mais gente estiver produzindo aquele produto, você consegue produzi-lo mais barato. Mas também tem uma questão de mudança de hábito de consumo. Talvez a gente precise consumir menos para consumir melhor. E aí uma coisa compensa a outra. Estou consumindo menos um produto sustentável ou um produto que dure mais por ser sustentável, vamos dizer assim, você tem que fazer a avaliação, não sei se é o caso da avaliação do ciclo de vida, mas a avaliação, né? Fazer a avaliação do que você Mas é isso, às vezes custa 10%, 20% mais caro, mas dura o dobro. Então vale a pena, né? Agora, eu queria trazer a discussão também aqui para as pequenas e médias empresas. Aqui no Transição a gente fala sobre, enfim, grandes indústrias e tudo, mas para as pequenas e médias também. Na primeira reportagem do Bruno, ele cita alguns exemplos, enfim, de empresas, cooperativas e tudo. Setor dessas, esse segmento de pequenas e médias empresas, são as que mais fazem, as que menos fazem? Qual que é o papel? Como é que elas estão situadas nesse cenário, Diego? Você tem... Empresas menores, né, médias e pequenas empresas, naturalmente vão ter uma dificuldade maior, né, até por questões, né, de orçamento, né, mas assim, até o conceito da economia circular, né, então a ideia é que não seja uma agenda puramente ambiental, mas que tenha um fator econômico, né, então quando você adota práticas, né, de economia circular, então, sei lá, por exemplo, você está aqui pegada hídrica, né, você tem uma eficiência hídrica maior, né, você reusar a água no seu processo, né? Você tem menos descarte, o seu processo fica mais eficiente e vai ficar mais barato, entendeu? E assim com outros recursos, né? Então, matéria-prima, mesma coisa, embalagem. Até a própria energia solar, né? Que então, agora todo tem as placas. Então, nesse aspecto, independente do tamanho da empresa, ao implementar, né, uma prática ali de identificar onde que ela tem, né, ineficiências no seu processo e, no segundo passo, você aumentar essa eficiência, a empresa está ganhando. Então, nesse primeiro ganho, que é um ganho, né, até econômico, todas as empresas elas podem sim lançar mão de ACV para ter seu próprio benefício. Né? A gente está falando numa expectativa de quanto tempo para conseguir fazer com que esse processo seja consolidado, funcionando em velocidade de cruzeiro, digamos? Eu acho difícil marcar assim um prazo, viu, André? Porque, primeiro assim, em relação às pequenas e médias empresas ainda, quando a gente fala de transição justa, e esse é um termo que a gente fala muito hoje em dia, inclusive na descarbonização, a gente pensa sempre em grupos sociais mais vulneráveis, mas a gente também tem que pensar em pequenas e médias empresas que, do ponto de vista econômico, também merecem algum tipo de proteção para que consigam fazer essa transição. Isso diz respeito à educação, acesso a financiamento, a tudo isso. E aí, o que eu penso é que algumas dessas pequenas e médias empresas vão conseguir mais rápido.
já respondendo a tua pergunta, algumas já estão fazendo. Você pegar uma grande corporação, uma multinacional e fazer uma mudança radical no produto é muito mais complicado do que fazer isso numa startup. Então eu acho que pequenas e médias empresas têm tempo de resposta mais curto, têm maior capacidade de promover rápidas mudanças de portfólio, formato de relacionamento com o consumidor. Então eu vejo que essas vão conseguir primeiro. E muitas vezes elas são as fornecedoras das grandes empresas, né? A gente vê muitas vezes hoje, na questão de descarbonização, justamente essa dificuldade, o chamado escopo 3, né? Quando a gente fala de inventário de gás de efeito estufa, que são aqueles da cadeia produtiva, aquelas emissões que vêm das suas cadeias produtivas, tem muita dificuldade hoje das empresas em mapear isso, porque os pequenos não têm acesso ao conhecimento, oportunidade de fazer os seus inventários. Então, talvez na economia circular, uma das chaves para a gente acelerar a transição também seja apoiar as pequenas e médias. Mas eu acho que, assim, para muitos setores já está acontecendo, e alguns estão começando, mas é coisa de pouco tempo. Acho que em 5, 10 anos teremos uma economia bem diferente do que a gente tem hoje. Tomara, né? Bom, no finalzinho da reportagem do Bruno, o professor falou sobre os cursos, sobre o tema. A gente vai ver do que se trata no próximo bloco. Então, Transição faz uma pausa, a gente volta já. Fica aí. O Transição está de volta falando sobre a interação entre indústrias na busca pela economia e pela sustentabilidade, simbiose, economia circular e todas as questões envolvidas para entender como a indústria nacional, no processo de retomada do protagonismo no desenvolvimento, pode se beneficiar dessa interação. O Brasil hoje tem um programa, como a gente já disse aqui, o Nova Indústria Brasil, que tem estratégias de investimentos em diversos aspectos, como a sustentabilidade. A economia circular faz parte dessa estratégia. Inclusive, no dia 27 de junho desse ano, de 2024, foi editado um decreto pelo governo federal que institui diretrizes para uma estratégia nacional de economia circular, chamada de ENEC, que, além de temas óbvios, como a sustentabilidade, ainda inclui, como diz o comunicado do próprio governo, o fomento à inovação, à cultura, à educação e à geração de competências para reduzir, reutilizar e promover o redesenho circular da produção. Também preservar o valor dos materiais, financiamentos para a economia circular, promoção da articulação entre todos os entes da federação e o desenvolvimento dos trabalhadores e trabalhadoras da economia circular. Ou seja, é um bojo cheio de coisa aí que, inclusive, tem a formação e a cultura envolvidas, né? Com a simbiose, na prática, são criados novos postos de trabalho na indústria. É o que a gente vai saber agora aqui com os nossos convidados. Dito tudo isso, feita essa contextualização do que propõe o Nova Indústria Brasil, o mercado de trabalho na indústria acaba se alterando, acaba se reformulando? Como é que é isso? Flávio. Sem dúvida, né? A gente vai ter que ter novas competências e habilidades desses profissionais que estão chegando. Eu já começo por uma coisa que a gente também já falou no primeiro bloco, que é a capacidade de se renovar a todo momento. A gente tem que se habituar que o novo normal é que não tem um novo normal definido. Ele vai a cada momento se reinventando e a economia circular está para isso aqui também. Então são novas estratégias, né, novos formatos, principalmente de modelos de negócio, e acho que muito vai mudar com certeza no mercado de trabalho para atender a isso. Diego? Complementando, porque talvez um mesmo cargo que fosse exercido perfeitamente por um profissional do passado, né, hoje ele precisa dessa mentalidade da economia circular, porque muitas vezes oportunidades elas podem aparecer, né, no chão de fábrica, por exemplo. Então, eu acho que se essa cultura, né, da economia circular, né, tiver de fato entranhado na organização, é que as oportunidades vão surgir. É porque aí a gente vê assim também, que, né, na própria reportagem do Bruno lá no primeiro bloco, explicando o que é, né, quais são os processos feitos, tá? A gente imagina que, tem que ter pesquisa, tem que ter ciência, tem que ter tecnologia, inclusive, e como a gente está vendo em todos os outros setores, isso acaba criando novos postos de trabalho. E aí eu já aproveito assim para a gente comentar sobre isso, mas eu já aproveito para perguntar também, como o próprio professor, na segunda reportagem disse que ele propõe, né, que a proposta é ter um curso específico para a economia circular. O meio acadêmico ele é importante, já tem cursos que podem preparar para certas funções. A gente fala isso porque estou aqui em casa assistindo o programa, falo assim, puxa, quero trabalhar com isso, quero lidar com isso, o que eu faço? Quem eu procuro? Como é que é isso? Eu vejo assim, existe um mercado que está sendo criado de cursos de longa duração específicos de economia circular. O professor Pimenta, um querido amigo, ele está à frente de um deles, existem outros aí em concepção.
Então, existe, claro, uma formação mais longa para aqueles que querem conhecer a fundo a economia circular. Agora, paralelo a isso, também acho importante destacar que existe uma necessidade enorme de cursos de pequena duração para tarefas e habilidades específicas. Então, por exemplo, se a indústria eletroeletrônica vai começar a trabalhar com produtos de maior vida longa que precisem ser consertados, eu preciso de um curso para capacitar pessoas para reparo de eletroeletrônicos. E assim sucessivamente, em cada cadeia a gente vai ter necessidades específicas. E aí a importância muito grande da indústria trazer essas necessidades para as instituições de ensino desenvolverem cursos para capacitar essa mão de obra. Né? Diego? Estou na ArcelorMittal, né? Como eu havia dito, eu estou no centro de pesquisa, então a gente tem muitas parcerias com as universidades e, de fato, a participação, né, ativa das universidades é chave. Né? Então, acho que também, adicionalmente, tem um curso específico de economia circular, né? A partir do momento que você tem nos diversos cursos já tradicionais, né? Engenharia civil, engenharia ambiental, entre outros, né? Quando você tem ali, talvez uma disciplina, específica, né? Já está falando sobre específica, né? Então específica. Isso ajuda. Então, muitos projetos que a gente tem em desenvolvimento, né, em parceria com, né, esses departamentos, permeiam, né, justamente esses conceitos de economia circular. Então, a participação da academia, das universidades, ela é fundamental. Certo. Vamos dar uma volta um pouco mais sobre esse assunto. Assim, você fala sobre cursos de engenharia aqui, engenharia e tudo. Os cursos de hoje, eles já têm algum tipo de tendência à utilização da simbiose da economia circular? E aí, quando a gente fala, por exemplo, na proposta do professor, é um curso específico que aí se aprofunda, mas os cursos de hoje já têm essa, vamos dizer, essa pegada ou não? Alguns começaram, né? Assim, já tem disciplinas, às vezes disciplinas específicas, às vezes optativas, às vezes um módulo. O que eu percebo é que aos poucos a coisa vai se embrenhando e daqui a pouco o mesmo ensinar daquilo tradicional vai ter um critério de algum aspecto da circularidade ou da gestão de resíduos ou da simbiose embutido, mesmo que sem que você chame dessa forma, porque vai ser inevitável. Você não vai conseguir mais falar de determinada produção, então vamos pegar um outro caso. Numa faculdade de urbanismo e arquitetura, fala da concepção, né, da cidade sem falar desses aspectos, percebe? Vai ser parte inexorável da coisa. O tema vai acabar se incorporando às demais, enfim, a tudo, né? Exatamente. Pelo que vocês estão dizendo. Agora, do ponto de vista do trabalhador, eu, por exemplo, sou de humanas. Para mim, assim, a simbiose, né, no setor industrial eu não teria nenhum tipo de utilização ou não. Minha mão de obra não seria utilizada. Que perfil precisa ter o trabalhador dentro de uma indústria hoje para lidar com qualquer processo que envolva a economia circular, a simbiose? A gente consegue traçar um... Eu acho que assim, indo até além, né, da gente como um trabalhador, né, mas a gente como cidadão. Né? Então, acho que é uma mudança que a gente quer ver não somente na indústria, mas a gente quer ver na sociedade, essa mudança, né, da economia circular. Então, seja no trabalho, ou seja em casa, na sociedade, se a gente conseguir incorporar, né, trazer para a gente essa cultura, né, da economia circular, eu acho que isso é um fator que vai levar essa mudança na sociedade. Então, e na empresa a mesma coisa. Então, não adianta vir uma diretriz, agora, a partir de hoje, a empresa é uma empresa que tem economia circular. Mas se os funcionários não estiverem imbuídos desse sentimento, não vai acontecer. Isso que você falou é importante também, porque a gente pode desdobrar isso em duas partes, né? Uma parte mais do valor mesmo, por que isso é importante, que motiva a pessoa a uma ação, mas dentro das empresas, pensando no trabalhador, também tem que ter uma visão pragmática daquilo que eu estou fazendo, como pode ser feito melhor, aonde estão as oportunidades. Então, é aquele sujeito que às vezes está na operação que consegue visualizar as grandes oportunidades de melhoria. A gente já viu isso com a produção mais limpa na década de 90, que era um outro conceito da sustentabilidade, e eu acho que a economia circular traz isso de volta à tona. Agora, tem um outro ponto que a gente está falando sobre meio acadêmico, universidades e tudo. A gente tem exemplos que a gente possa citar de empresas que tenham feito convênios com universidades, com centros de pesquisa, de ensino, para poder fazer a simbiose? Acho que a grande maioria das grandes empresas hoje tem isso, né? Sim. Inclusive na rede ACV, né? Nós estamos lançando agora um grupo de trabalho, né? GT Pesquisa. Né? Então, é uma dor, né, de algumas, talvez todas, dos associados, né? Justamente essa relação, né, com a academia, né? De você, né, de precisar dessa relação, né, no bom sentido, né, para justamente desenvolver soluções para problemas do dia a dia da empresa, né. Então,
E aí a rede ACV, então a gente está criando agora esses GT justamente para buscar essa aproximação da rede ACV com a academia e, né, indiretamente a aproximação dos associados da rede ACV com a academia, justamente para fazer essa interação e buscar soluções, né, que muitas vezes está na academia, entendeu? Para problemas do dia a dia, problemas reais da indústria. E um modelo interessante também, André, que eu tenho visto em algumas grandes empresas, principalmente as que têm mais capacidade de investimento, é apoiar a pesquisa pura, esse modelo mais tradicional de ir até a universidade, fazer um termo de cooperação, apoiar, financiar uma pesquisa. E quando a tecnologia ou a solução adquire alguma escala comercial, fomentar que os pesquisadores se tornem um empreendedor. E aí incubar uma startup ou uma empresa para que isso vire um negócio e aquela pessoa, aquela empresa, enfim, possa depois virar um prestador de serviço daquela própria empresa. Então isso é bem interessante. Aí a gente já está fomentando mais um pouco mais o mercado de trabalho, né? Exato. Você tem mais uma... O empreendedorismo e um fomento da economia dos negócios da cadeia da sustentabilidade, né? Para mostrar que isso é um negócio mesmo. A gente, assim, é aquele clichê, né? Assim, das dificuldades a gente tira grandes soluções, né? E esse é um exemplo básico disso, né? E aí eu quero voltar naqueles 3% da pesquisa da CNI, que são empresas que não têm nenhum tipo de ações, né? Pela sustentabilidade. Qual é a resistência dessas empresas? Assim, por quê? Por que não... É difícil entender. Eu acho que tem uma questão de visão e tem um desafio que eu vejo, assim, uma parcela das empresas que é a loucura do dia a dia do empresário, né? A gente tem que também lembrar que às vezes a gente está falando de pequenas empresas, que é o pai e o filho, mais 2 funcionários ali numa garagem e se virando como pode. Então o cara tem que fazer a folha de pagamento, falar com o cliente, arrumar matéria-prima, cuidar da licença ambiental. É tudo a mesma pessoa. Então às vezes tem uma dificuldade operacional. Mas eu acho que iniciativas como essa, de levar esse conhecimento adiante, de trazer a importância desse assunto, podem ajudar muito a esclarecer e levar essa pessoa a buscar ajuda nas entidades de classe, nos sindicatos, associações, em outros agrupamentos, a própria rede ACV, que podem ajudá-lo nisso. E como a gente já comentou aqui, né, quando você tem, né, iniciativas, né, visando a economia circular, você tem um ganho ambiental, mas tem um ganho também econômico para a empresa. Então, não tem motivo para não ir fazer, nessa né? direção. E aí, assim, você fala assim, tem empresa que é familiar, tem lá 1, 2, 3, mas assim, a gente está falando de uma pesquisa feita pela CNI com indústrias, né? Vamos esperar que essas indústrias aí possam, porque afinal são ações, na verdade, que elas não visam só a sustentabilidade da própria empresa, mas tem impacto em toda a sociedade, né? No planeta inteiro. Bom, mas isso é o óbvio. Por isso que a economia é circular, né? Porque a gente está falando de mudar um sistema econômico, não é uma coisa individual de cada empresa ou de cada setor, né? Agora, eu queria, como a gente disse no começo do programa, eu queria trazer essa conversa para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Vamos sair do setor industrial, vamos passar para o setor familiar, para o setor doméstico. Que relação que a gente pode fazer de simbiose ou até economia circular, eu ia falar celular, não, né? Economia circular, próprio ACV dentro de casa, as nossas ações. A gente já citou até alguma coisinha aqui, mas vamos tentar se aprofundar um pouco mais nisso. Em casa, como é que a gente lida com esse conceito, que a gente atua com esse conceito? No primeiro vídeo a gente viu alguns exemplos, né? Da casca da batata, da embalagem da batata. Então, dentro de casa, a mesma coisa, né? Então, todo mundo gera um resíduo orgânico dentro de casa. O que é que eu faço com esse resíduo? Será que eu consigo gerar menos resíduo? E será que eu consigo trazer menos embalagem para dentro de casa? Então, são ações simples do dia a dia que eu acho que a gente está, sim, contribuindo para essa economia circular. Tem sem dúvida um papel. A gente tem estudos, estatísticas aí que mostram ainda uma adesão muito baixa, por exemplo, a coisa simples, como a própria coleta seletiva. Por incrível que pareça, tem uma parcela ainda significativa da população que não separa sequer o material reciclável na sua casa. Então, acho que começa com esses primeiros passos, separar a coleta seletiva, talvez uma compostagem para quem tiver mais interesse. Mas tem um segundo ponto que eu queria chamar a atenção também, que é o nosso papel como consumidor. Porque as empresas, elas existem e elas trabalham para atender o mercado consumidor. Então, elas vão produzir
os produtos e as soluções conforme aquilo que a gente demandar. Então existe um poder muito grande na mão do consumidor, que somos cada um de nós, né, de escolher que cadeias que a gente quer priorizar, que produtos a gente quer que a indústria produza e como. E isso vai, na minha opinião, mudar muito nos próximos anos com os modelos de negócio da economia circular. Mas como fazer isso? Eu sou um consumidor aqui, um pobre mortal, como é que eu vou? Vou te dar um exemplo. Por exemplo, você pode, em vez de comprar um produto, fazer um leasing, alugar. Né? Então você não precisa ter. O exemplo que todo mundo fala sempre é das furadeiras, né? Então será que você precisa ter uma furadeira? Você precisa usar uma furadeira. Então talvez, sei lá, o seu condomínio possa ter uma furadeira e emprestar para os condôminos que precisem. E não precisa cada um ter a sua. E assim sucessivamente com outros produtos, né? Você pode ter produtos compartilhados, você pode ter produtos como serviço, hoje em dia estão disponíveis para algumas soluções. Então acho que as formas de consumo estão mudando e a gente tem que ficar atento a isso. A gente está no finalzinho do programa, mas eu vou ter que pegar esse assunto para a gente falar rapidamente, porque o que você fala é o seguinte, vamos supor que eu tenho 40 primos, aí eu vou comprar uma furadeira para todos nós usarmos, o mercado não vai gostar disso, porque ele vai querer vender 40 furadeiras. Esse é o desafio da indústria, é aí que está, a gente tem que saber como é que a gente vai continuar sendo próspero, continuar sendo pujante, mas dentro dos parâmetros da sustentabilidade, né? Como é que vai funcionar essa relação de produção e consumo? E eu acho que vai ter muita mudança no cenário para chegar a isso. Mas pode ser uma oportunidade também, né? Sim. Para quem produz a furadeira, ele pode passar a oferecer um serviço, né, e não um produto. Serviço, então, exatamente. O próprio fabricante fazer isso. Gente, eu queria agradecer demais a participação de vocês aqui, foi muito boa essa conversa, ela poderia durar mais 4 programas aqui, que a gente ia continuar batendo esse papo gostoso. Flávio, Diego, obrigado. Como é que a gente faz para conhecer mais o trabalho de vocês, achar? Vocês estão nas redes sociais? Como é que... Acho que as redes sociais hoje é o melhor caminho, né? LinkedIn, principalmente, para questões mais profissionais, Instagram também. Então... E a Rede ACV, a gente tem um site, redeacv.org.br. Lá tem nossos contatos, alguns cases nossos das empresas associadas. Então tem bastante informação interessante lá, inclusive sobre a ACV, a ferramenta da ACV. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, que ferramenta é essa. Nós temos uma trilha de aprendizado, tá? Então é muito interessante para quem citou aqui, né, estudantes que querem, né, mergulhar nessa temática. Conhecer mais, né, saber se é então eu convido a todos a visitar. redeacv.org.br. Exatamente. E o Flávio não deixou que a gente coloque em caracteres, você quer falar como é que eu faço o seu arroba aí? Flávio de Miranda Ribeira, no LinkedIn principalmente, o Flávio Ribeiro Eco no Instagram, estamos lá, só seguir a gente. Mas está aparecendo aqui nos caracteres aqui para você conseguir ver o nome certinho. Gente, muito obrigado mais uma vez, muito obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. O Transição volta com mais, né, o Industrialização no próximo programa, então eu espero você. Obrigado mesmo pela sua companhia, a gente se fala. Até lá.